Abra sua Bíblia, por favor, aqui no Evangelho de São João. O Evangelho de São João, no capítulo 4, nós temos exatamente o encontro. Nós vamos falar um pouco sobre como nós, cristãos, devemos viver no tempo do fim. E começo contextualizando o que aconteceu em João capítulo 4. Nós temos a história quando Jesus chegou na cidade de Sicá, em Samaria, e diz a Bíblia, no verso 6 do capítulo 4, que ele estava com fome, estava com sede, cansado, e ele ficou ali próximo às fontes, ao poço de Jacó, e a palavra de Deus diz que aquela mulher samaritana chegou ali próximo dele, e Jesus pediu água para beber. Os discípulos estavam na cidade porque foram atrás de comida, e Jesus ficou sozinho ali. Aquela mulher chegou, Jesus pediu água, a mulher simplesmente falou: como sendo tu um judeu, pede água para mim que sou uma samaritana? Porque os judeus não se davam com outras nacionalidades. E diz então a Bíblia que Jesus então falou para ela: olha mulher, se tu soubesse quem está falando contigo, em vez de eu estar pedindo água, era você que me pediria água, e a água que eu te der vai matar realmente a sede, tu nunca mais vai ter sede. E ela então respondeu: como? Se tu não tem cântaro, não tem um balde para pegar água desse poço, vai ter água da vida? E aí Jesus então falou assim: vai na tua casa, chama teu marido, traz ele aqui, e aí eu vou explicar para vocês. E ela disse então: eu não tenho marido. Aí Jesus então disse: você disse certo, porque você teve quantos maridos? 5 maridos, e este que está com você também não é teu. Aí ela se quebrou toda, né? E aí nós temos exatamente quando Jesus falou, e ela entendeu que não era qualquer pessoa que estava falando, era um profeta ou o próprio Deus. E então Jesus continuou a conversa dizendo: olha, vai chegar um dia em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está chegando esse dia. No capítulo 4, verso 27, diz que os discípulos, capítulo 4, verso, na verdade o 27, diz que os discípulos chegaram, ficaram calados, Jesus estava conversando com ela, e eles esperaram a mulher sair para depois conversar com Jesus. E o verso 31, capítulo 4, você abriu a sua Bíblia aí, diz assim: nesse ínterim os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Quando eles ofereceram comida para Jesus, porque Jesus ainda estava com fome fisicamente, Jesus mencionou uma comida que eles não estavam entendendo ali. E eles ficaram curiosos: será que alguém veio até aqui antes de nós chegarmos e deu comida para ele, e ele já está satisfeito? Eles não entendiam que Jesus estava falando de um outro tipo de comida, aquilo que ele veio para fazer neste mundo. E o verso 34, então Jesus explica dizendo: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Amém, irmãos? Qual a missão que Jesus tinha quando ele veio aqui neste mundo? Qual era a missão dele? Cumprir a vontade de quem? A vontade do Pai. Ele veio com uma missão muito clara aqui neste mundo. Ele veio cumprir os propósitos do Pai na sua vida. E Jesus, ele amava e ajudava todas as pessoas de forma indistinta. Para ele não tinha preconceito algum, se era homem, se era mulher, se era branco, se era negro, se era pobre, se era rico, se era fariseu, se não era, se era um leproso, se era um paralítico, se era uma pessoa curada ou uma pessoa enferma, se era uma pessoa como Maria, Madalena ou não. Jesus, ele não fazia distinção alguma. Jesus, queridos, fazia o bem, a preocupação dele era de fato fazer o bem com todas as pessoas. A missão de Cristo ao vir a este mundo, queridos, foi como diz lá em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A missão de Jesus foi dar a vida em resgate por amor.
Essa é a missão de Jesus. E quando Jesus esteve aqui, ele passou esta missão para um grupo de pessoas. Quando você vai comigo aqui, por exemplo, em João capítulo 20, vamos lá, João capítulo 20, o versículo 21 em diante diz assim, João capítulo 20, verso 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles o quê? O Espírito Santo. Então, queridos, no verso 21, Jesus passou a mesma missão que ele recebeu do Pai para quem? Para quem? Para os discípulos. E como não existem mais os discípulos de Jesus que estavam com ele naquele tempo, a missão que Jesus passou aos discípulos, ele outorgou para quem hoje? Para quem, irmãos? Para quem, irmãos? Para mim, para mim. Porque é muito fácil nós dizermos assim para nós, de forma coletiva, porque fica a responsabilidade para quem? Para todos. E eu posso de vez em quando fazer o quê? Me escorar nesta missão e deixar com a irmã Clarice, que é a primeira anciã, deixar com o irmão Berilo, deixar com o pastor Eduardo, deixar com outras pessoas e me abster dessa missão. Mas entendamos nós nesta manhã que a missão que Jesus passou para os discípulos, ele outorgou para mim esta missão. De forma coletiva, todos nós temos que viver esta missão, de forma coletiva, como igreja. Mas eu e vocês, todos nós individualmente somos a igreja de Deus aonde nós formos. É dentro de casa, é com os vizinhos, é no trabalho, é na escola, em qualquer lugar. Eu e vocês somos a missão que Jesus deixou para esse mundo. Amém, irmãos? Vocês conseguem compreender isso? A missão que Jesus outorgou é para você, é para mim, é para nós. Agora a grande questão é, como é que nós devemos pregar o Evangelho ou cumprir com esta missão que Jesus outorgou a nós? É bem certo que talvez você possa pensar, dando estudo bíblico, evangelizando por meio da Bíblia, até porque Jesus falou, ide, fazei discípulos, ensinando-as. Então precisa sim ensinar. Mas a primeira coisa que ele menciona é o quê? Fazei discípulos. E discipulado é exatamente o contexto de uma pessoa que é mestre e o outro que passa a cumprir as ordens do mestre, ou segue a orientação do mestre. Por exemplo, o apóstolo Paulo era discípulo de um mestre na época dele. Todos nós somos discípulos e devemos ser discípulos de Cristo. E automaticamente, quando você evangeliza, você está fazendo novos discípulos. Depois que você faz discípulo, é que você passa depois a ensinar as pessoas as coisas que Jesus deixou. E como é que se faz discípulos? Vamos aqui. João capítulo 15. O Evangelho de São João, queridos, nos ensina muitas lições. Nós vamos estudar durante esses 3 meses na escola sabatina. Qual é a missão que Jesus deu para você e para mim? João capítulo 15, o verso 17 e o verso 18. Amém? Amém? 17 diz assim: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E o verso 18, que talvez você possa pensar assim, mas irmão Joel, Jesus está mandando eu ir amar as pessoas, uns aos outros. E se as pessoas não gostarem de mim? E se as pessoas não quiserem o meu amor? O verso 18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a quem? A mim. Antes das pessoas não amarem você, elas já odiaram quem? A Cristo, a Jesus que mandou você amar. Mas quando a Bíblia diz assim, ameis uns aos outros, qual grupo de pessoas Jesus diz para nós amarmos? Qual grupo de pessoas? Qual grupo de pessoas, irmãos? Todas as pessoas, irmãos. Jesus não está dizendo aqui para você escolher pessoas para amar.
Jesus não está dizendo para você amar somente aqueles que amam a você. E muito menos dizendo para você amar apenas aqueles que fazem bem para você. Quando Jesus diz assim, ameis uns aos outros, Ele está dizendo para você amar aquele vizinho que joga lixo no teu quintal para fazer confusão com você. Ele está dizendo para você amar aquele amigo de trabalho que pega o teu projeto e coloca como sendo dele, e em vez de você ganhar a promoção, ele ganha no seu lugar, trapaceou, puxou o teu tapete. Jesus está dizendo para você amar essa pessoa. Quando Jesus diz assim, ameis uns aos outros, Ele está dizendo para você amar aquele colega de trabalho, de escola, que não gosta de você, vive chamando de você de preto, de branco, de amarelo, de pardo, de azul, de gordo, de magro, vive bulinando você. Jesus está mandando nós amar quem, queridos? Jesus fazia escolhas de quem amar, sim ou não? E a missão que Ele passou, Ele deu para quem? Para quem, irmão? Para mim amar. A missão que Jesus viveu, queridos, é a tua, é a minha missão. E o mundo verá aí fora muito mais cristianismo na vida de um crente que ama do que na vida de um crente que vive apenas pregando a palavra. Porque o mundo precisa ver lá fora cristãos que amem de fato e de verdade sem preconceito algum. E que tenham o amor de Cristo como Salvador de sua vida, ao ponto de transmitir este amor às pessoas que estão lá fora também. Porque nós temos inúmeras pessoas lá fora que talvez nunca irão ler a Bíblia com você, mas elas estão lendo você através da tua vida, do teu testemunho. E se você é uma pessoa que vive rancorosa, magoada, estressada, você está totalmente contrário aos princípios que a palavra de Deus deixou para você e para mim. A palavra de Deus, lá em Mateus, chega a dizer para nós que quando nós estivéssemos pertinho do fim, o amor de muitos, o quê? Esfriaria. O amor de muitos. Mas esses muitos não pode ser aonde? Não pode ser com a gente, irmãos. O amor de muitos lá fora irá esfriar. E aí o verdadeiro cristão irá aquecer este mundo com o verdadeiro amor de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque o próprio Deus é o quê? E aí quando você diz assim, que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, o que é que diz o apóstolo João lá em 1 João? É mentiroso, porque você não ama a Deus, que não, você diz que ama a Deus que não vê, e odeia seu irmão que vê, irmãos. Então o amor, queridos, é a tônica da reta final da vida cristã. Nós precisamos viver de fato o amor que Jesus colocou para nós, porque qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão, irmãos? Qual é a nossa missão? Amar as pessoas. Sem escolher quem amar. A nossa missão que Jesus deixou é amar. E amar também os diferentes. Amar aqueles que fazem mal e aqueles que fazem bem, porque a nossa missão é amar as pessoas. E talvez você possa estar pensando, meu Deus do céu, como amar aquele indivíduo que me fez tanta maldade? Como amar essa pessoa que me fez o mal, que até hoje eu sinto só de pensar neste mal que ela me causou? A tua missão que Jesus passou é o quê? Até porque quando Jesus estava na cruz, Ele falou o quê, queridos? Uma das falas dele. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão o quê? Poderia muito bem ter pedido para o pai, pai, manda só uma legião aí. Mata todo mundo. Mas ele não fez. Porque Jesus estava cumprindo a vontade de quem? Do Pai. Do Pai. E como é que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus? Como? João capítulo 14. Como é que nós somos conhecidos verdadeiramente como discípulos de Jesus? Capítulo 13, na verdade. 13, 34 e 35. Amém? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns, assim como também eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto
Conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. Não tem jeito, irmãos. Nós só seremos verdadeiramente discípulos de Cristo se nós amarmos uns aos outros. E não é qualquer um, são todas as pessoas. Qual o teu sentimento que você tem por uma pessoa que é drogada, que vive no alcoolismo? Qual o sentimento que você tem por uma pessoa que é morador de rua e que você às vezes passa se afastando dele? Qual o sentimento que você tem por um homossexual, uma lésbica, um hippie? Qual o sentimento? Se entrasse esse grupo de pessoas aqui, qual seria o teu sentimento? Você estenderia a mão, daria a Bíblia, daria a mão para que essa pessoa pudesse sentir-se bem-vinda aqui entre nós? Jesus está nos ensinando aqui que nós precisamos amar indistintamente, assim como Ele amou todas as pessoas. Todas as pessoas. E no final, queridos, a característica final dos salvos de Deus, em Mateus capítulo 25, o verso 34 a 40, lá nos fala que Jesus irá um dia separar de um lado e do outro. E um grupo que estará de um lado, ele vai dizer assim: vocês entrarão no reino eterno, por quê? Porque vocês me viram com fome e me deram comida. Vocês me viram com sede e me deram água. Vocês me viram preso e foram me visitar. Vocês me viram forasteiro e vocês me hospedaram. E esse grupo vai olhar para Jesus e vai dizer o quê? Senhor, quando que nós te vimos com fome, nu, com sede, forasteiro, preso? Quando nós te vimos assim? Qual é a resposta de Jesus no verso 40? Todas as vezes que vocês fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o quê? A mim o fizeram. Pergunta para você, isto é ou não é amor de forma prática e intencional? É ou não é? No final, queridos, não vai importar quantos milhões ou mil você devolveu de dízimo na igreja. Não vai importar. No final não vai importar se você foi de fato vegetariano, vegano, etc. Isso tudo é importante, porque você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa ser fiel a Deus. Mas no final a principal característica dos salvos é o quê? Amor. No final é isso que vai importar. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é. E nós precisamos ter a presença de quem na nossa vida? De Deus. Por meio do Espírito Santo. Porque senão, irmãos, nós não vamos praticar o amor que Jesus quer para cada um de nós. Esse provérbio chinês, parafraseando 1 João 4,8, diz que aquele que sabe e não pratica, ainda não sabe. Aquele que sabe e não pratica, não sabe de nada. É a mesma coisa do verso, 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Lá em 2015, quando nós estávamos trabalhando na cidade de Medicilândia, no Pará, perto de Altamira, nós fizemos um projeto com alguns alcoólatras da cidade, alguns bêbados, moradores de rua. Na mesa de bar do Bilharito, nós fizemos um projeto, colocávamos sopa e eles iam comer a sopa, tomar o pão. Pode aumentar só um pouquinho aí o volume, por favor, aumenta aí, só um pouquinho. E os irmãos cantavam, adoravam a Deus com o violãozinho ali e as pessoas tomando ali, ó. Eles tomavam a sopa, comiam. E desse grupo, queridos, que é marginalizado, que a gente pensa assim, está todo mundo perdido. Desse grupo que a gente tem preconceito, vez ou outra, porque infelizmente nós somos endurecidos com um coração de pedra. Desse grupo, no final do evangelismo que eu fiz, lá na cidade, esse rapaz aí assistiu todas as noites, decidiu não mais beber, passou a morar com a mãe dele lá numa casa na cidade,
E no final do evangelismo, esse rapaz chamado Zé Roberto, ele decidiu ser batizado. E foi o batismo que eu digo que foi o mais difícil de eu fazer. Porque foi um batismo onde ele já estava muito debilitado a sua saúde, tinha muita dificuldade nas pernas de se abaixar. E eu tive que mergulhá-lo dentro de uma caixa d'água. E foi muito difícil. Só que o que aconteceu, queridos, é que as consequências de nossas escolhas, elas perduram por toda a nossa vida aqui nesse mundo. O Zé Roberto, por tanto beber na cidade, ele já estava cometido de uma cirrose hepática. E 15 dias depois dele ser batizado, não estar bebendo mais, ele foi internado e passou poucos dias no hospital e ele veio a óbito, ele faleceu. Mas eu, no meu coração, eu tenho uma esperança muito grande de que quando Jesus voltar, esse rapaz aqui, ele não vai voltar na segunda ressurreição. Eu tenho uma esperança no meu coração que ele vai ressuscitar na primeira ressurreição, não como ele foi, mas com um corpo transformado, incorrupto, imortal, para viver a eternidade com Jesus. Um homem que parecia que não tinha jeito, mas que para mim não tinha jeito, para você talvez não tenha jeito, mas para o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, o Deus eterno, que morreu por você, que está na igreja há tanto tempo, Jesus morreu por esse rapaz que viveu toda a sua vida praticamente na bebida. E eu pergunto, será que não tem muita gente aqui em Palmas, aqui na região da igreja, que precisam ser amados como este aí foi, para entregar a vida dele a Jesus? E muitas das vezes nós não estamos, às vezes, preocupados tão somente com a nossa casa, com o nosso templo, com a nossa moradia, com os nossos que a gente convive, e deixa de ser um pouco de igreja lá fora, para sermos igreja somente aqui dentro. E ser igreja aqui dentro, queridos, é a coisa mais fácil do planeta. Porque você não me conhece. Você não sabe quem de fato eu sou. E ser crente no sábado, como a maioria daqui vem só sábado, é fácil, irmãos. Agora, ser crente na segunda, no domingo, na terça, na quarta, lá no trabalho, com os vizinhos, com os amigos, com qualquer pessoa que entre em contato contigo, é ser igreja, de fato, como Jesus quer que nós sejamos. Esse mundo, querido, está de mal a pior. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Vai a primeira embarcação. A região que eu morei lá no Pará é a região que nós vamos voltar em janeiro. Eu e Ângela vamos morar na beira desse rio lá, a partir de janeiro. Nós temos um projeto de fazer uma estrutura para receber pessoas lá nessa região. E lá nós temos um grupo de irmãos que congregam todo sábado também. Essa aqui é uma igreja nossa lá. Aqui vocês têm um banco acolchoado, tem ar-condicionado, tem uma boa estrutura, tem bom som, mas aqui só tem o vento. Não tem cadeiras acolchoadas, a cadeira da escola, porque durante a semana é aula e no sábado é a igreja. E muitos, em outros lugares também, essa aqui é uma igreja lá na região norte também, do Pará, uma igrejinha, estão construindo e eles estão congregando ainda nessa estrutura aí. Irmão, por que você está me mostrando isso? Para mostrar para você, meu querido irmão, que esse povo bem aí, ó, esse povo bem aqui, é o povo que vai para o céu com Jesus e com você. É o povo que vai para o céu para o mesmo lugar. E que a gente precisa se desprender para amar esses aí, os outros que estão em todos os lugares, porque nós somos um só povo adventista em todo o planeta. Amém, irmãos? E louvado seja Deus por isso. Se você digitar no seu celular aí agora uma pesquisa no Google, você pesquisa assim: qual o país mais pobre do mundo? Você sabe qual é o país mais pobre do mundo? É um país chamado Burundi, na África. Alguns anos atrás, a esposa do pastor Jonas Arraes, que era secretário da Associação Geral, ela foi fazer trabalhos com mulheres lá em Burundi, na África. E olha o que ela relatou num sábado que começou 8 da manhã e terminou 2 da tarde. E nós crentes estamos já olhando para o relógio, que já é 11h35. 8 da manhã até 2 da tarde. Eles vão para casa e não tem o quê? E eles começam cantando e terminam o culto cantando. Vão para casa cantando. Aumenta o som para mim aí, por favor, amigão. Jonas e Raquel, primeiro, parabéns pelo programa e estou feliz com você também. E descansado e com energia.
Segundo, eu não estou sofrendo, mas Burundi vai ser um lugar que não vai dar para esquecer. A pobreza é extrema. É o primeiro lugar que eu vou falar onde tem, não é mulher, crianças, mais crianças, sempre com roupa rasgada, carregando lata d'água. E eles não têm para comer. Como você vai falar com todos eles na porta sem comida e sem roupa? Você não tem ideia o que é. Você não tem ideia. É triste, é doído. E a comida é difícil até para nós. O maior problema aqui é comida. É fome. Não tem dinheiro. Não tem roupa. Não tem aquelas criancinhas tudo descalça, doente, tudo na janela, tudo na porta. Não tem esperança, pai. Só Jesus voltando. E não tem como ajudar todo mundo. Não dá para explicar. Mesmo assim, a igreja move e a gente não sabe. Agora, o Burundi precisa de ajuda. Definitivamente. Não é nem porque a União não trabalha. Não tem como vencer a guerra que deixou o país sem força. E a igreja aqui. E o problema das mulheres terem muito filho, sem tudo, sem educação. Só 20% dos membros da igreja em Burundi sabem ler e escrever. Não tem livros. Os pastores sem treinamento, as esposas dos pastores pobres. Mas a dor é imensa. Não tinha comida para as mulheres ontem. 100 mulheres sem comida, porque a farinha de mandioca que eles compraram tinha areia, por causa da corrupção. E eles devem ter comprado em lugar ruim. Ficaram com fome e eu comi. Como é que tem coragem de subir para um púlpito e pregar? Jesus então multiplicava o pão para dar para os pobres. E eu não tenho isso. Não é fácil, jovens. A minha realidade com mulheres é muito diferente da dos homens. Não tem como você separar emocionalmente, mas a dor é imensa. E eu falo com Deus brava hoje, eu falei. Para entender meus sentimentos e a miséria. Entendeu? Mas eu sei que amanhã vai ser melhor. Liguei para a Heather imediatamente. E o Ministério da Mulher está mandando $1.500 para cá, para essa reunião, porque eu falei, pode botar comida amanhã na mesa. Pode comprar comida, porque para alimentar as 100 mulheres são $240 por dia. $240 que você compra uma mala. E você alimenta as mulheres com mandioca e amendoim. Você sabe o que é isso? Aí eu vejo a fartura em Sudamérica, em outros lugares. O mundo para eles está muito longe. A gente precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. A miséria é muito grande. E não ficar em cima da riqueza. É triste, mas a minha noção de fortuna e miséria mudou muito. E estou deixando minha roupa para trás e vou mandar roupa para essas crianças aqui de algum jeito, de algum jeito, de algum jeito. Mandar aqui umas 4 malas de roupa para essas criancinhas aí desse colégio que não tem nem cama, nem banheiro, nem cadeira para sentar. E eu comendo lá, porque eu não posso quebrar a cultura. E aquele monte de mulher sem comida. Não dá, pai. Mas Deus está dando força, tá bom? Aproveita tudo de bom aí na divisão sul-americana. Porque aqui os pastores não têm nem o que comer, ok? É uma realidade brutal em Burundi. Brutal. Brutal. E eu não estou exagerando nem um pouco. Ok? Você ia ficar de coração partido, eu acho que eu não sei o que você faria. Tem que ter muito sangue frio para não se deixar ser tocado. Muito sangue frio. Mas eu sei que o inimigo se aproveita disso. Eu cheguei faz 2 horas, o sábado foi enorme, foi tudo uma benção. E as coisas têm muita ginástica para lá e para cá, mas está dando tudo certo. O público é muito simples e você tem que falar simples. Então, sem problema. Deus tem sido bondoso conosco. Não tem água aqui. A água, os menininhos pobres vêm tudo me pedir água que eu tenho na mão. Todos vêm. Eles não querem água, eles querem o boro vazio para botar água suja dentro. Então, todo vazio eu vou dando para eles, aí vem outros pedir. E assim vai. Mas assim, é aquela história da estrelinha. Você ajudar um, pelo menos jogou a estrelinha no mar de novo, faz a diferença para um. Mas ninguém está dando dinheiro aqui do bolso, nada disso. O único dinheiro que eu vou dar é para o tradutor. E esse é um compromisso que eu fiz desde o início. E amanhã vai ter comida.
Eu falei para comprar fruta, para comprar coisa, porque o dinheiro tá chegando terça-feira. Então é isso, pai. $240 para as mulheres comerem. No chão, sem garfo, sem faca, sem prato. Elas põem a mão no pote. E você precisa ter sangue frio e racionalizar. Mas eu fico pensando, o que Jesus faria? O que Jesus faria aqui? Largaria todo mundo para trás? Todo mundo doente? Sem comida? Dureza, pai. Um beijo para você, pai. I love you. A triste realidade que a gente encontra por todo esse planeta. Esse rapaz aí que está no centro, ele estudou comigo teologia na FAAMA, e nós terminamos o curso de teologia, ele decidiu voltar para o país dele. Ele é lá de Cotonou, no Benin, na África. O Marcel, ele trabalha lá de forma voluntária, porque ele não é contratado, porque a igreja não tem condição de contratá-lo. Passou um período de tempo contratado, e desde 2020, na pandemia, ele trabalha de forma voluntária, evangelizando, alcançando pessoas para o reino de Deus. Ele me mandou algumas fotos. Isso aqui é uma escola de crianças, lá na África. Isso aqui é uma igreja adventista, em francês, os irmãos congregando lá. Esse é o piso da igreja, essa é a estrutura da igreja. Mas o povo feliz, os irmãos nossos, que iremos todos juntos para o céu. Bom dia, querido irmão. Aumenta aí. Eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês, meus irmãos em Cristo, que estão aí no Brasil ajudando na obra aqui na missão África. Eu sou pastor Marcelo. Eu quero agradecer a cada um de vocês, que Deus possa abençoar as atividades de vocês e que cada dia Deus possa afiar o espírito missionário que está em vocês. Agradeço também ao pastor Joel, a sua esposa, que estão trabalhando cada dia para que a obra possa continuar aqui na África. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe cada um de vocês. Jesus logo vem. Amém. Cada ato de amor, cada palavra de bondade, cada oração feita em benefício do sofredor e oprimido é anotado perante o eterno trono e postos no imperecível registro celestial. Cristão é aquele cujo coração se parte pelos mesmos motivos que partiu o coração de quem? De Cristo. Eu quero fazer uma oração para nós concluirmos aqui o culto. Talvez você viva chateado, magoado com alguém. Isso já aconteceu comigo também. Esse sermão, eu estou pregando ele desde 2020. E já preguei em muitos lugares. Não é para Palmas, é para todo lugar. Porque eu entendo que a maior necessidade nossa é realmente do Espírito Santo, para nós amarmos mais as pessoas. E teve uma vez que eu preguei esse sermão e Deus me incomodou para que eu falasse com uma pessoa que é sangue meu irmão de sangue, que a gente estava sem se falar. E Deus me incomodou tanto que eu tive que mandar mensagem para ele, e ele estava lá sofrendo por não estar falando comigo. Talvez eu esteja falando com alguém que está na mesma situação. E talvez você precisa, como cristão, procurá-lo para a reconciliação. E nesta manhã de sábado, o Senhor está falando contigo, para que você seja um instrumento como crente adventista ou não, como cristão, para abençoar muitas vidas também. Será que você precisa, pelo toque de Deus, de mais amor na sua vida para transmitir mais amor para os outros também? Será que você precisa um pouco mais da ação divina para que você possa se doar mais também e viver mais os princípios que Jesus deixou? Quero fazer um convite para que você nesta manhã consagre o teu coração ao Senhor, a tua vida.
E permita que o Espírito de Deus habite em você para que você possa colaborar mais. Eu não vejo a hora de um dia, na volta de Jesus, poder me reunir com todos os irmãos do planeta todo. Eu fico imaginando esses africanos cantando, entrando na pátria celestial. Fico imaginando os japoneses, os asiáticos, europeus, você e eu, todos nós, as tribos de todo o planeta reunidas para encontrar com Jesus. Vai acontecer, queridos, em nossa geração, em nome de Jesus. Você quer mais de Deus para doar mais de Deus às pessoas? Quantos querem esta oração nesta manhã? Você quiser vir aqui à frente para nós orarmos juntos, venha. Você que deseja, Senhor, eu quero mais do Senhor, porque eu quero amar mais. E como desafio que eu faço para você nesta manhã, se você tem alguém que precisa se reconciliar, faça a sua parte. Procure, mande uma mensagem, faça uma ligação. E você vai ver, queridos, a grandiosidade do amor de Deus, da operação do Espírito Santo na vida dessa pessoa que você vai falar com ela. E Deus vai agir em nome de Jesus. E milagres irão acontecer para a glória do nome dEle. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade, Teu amor. Obrigado porque o Senhor deseja que nós amemos uns aos outros, porque é a missão que o Senhor confiou a todos nós. Nós temos pessoas que nós trabalhamos com elas, talvez alguns empresários aqui, que têm seus servidores, e nós queremos suplicar por esses servidores, por esse irmão que aqui está orando comigo, essa irmã, para que eles possam demonstrar verdadeiramente o amor de Jesus na vida deles, e que milagres aconteçam para a glória do nome do Senhor. Também te pedimos, Pai, por nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de escola. Eles precisam mais do Senhor também. E talvez o único personagem que irá transmitir esta verdade para eles por meio de um conhecimento, de uma vida prática, seremos nós. E nós te pedimos, usa, Senhor, a todos nós aqui, para que essas pessoas vejam Jesus Cristo através da nossa vida. O mundo carece de amor. Há uma necessidade grandiosa, Senhor, da demonstração prática de amor. E que nós não tenhamos preconceito algum, mas que nós amemos uns aos outros como é o chamado de Deus para nós. E que esta igreja aqui cresça cada vez mais em quantidade e qualidade de salvos para o reino dos céus. Continue abençoando também o pastor Marcel, meu amigo lá na África. Que ele continue dedicando a vida dele ao Senhor e que recursos não faltem, porque nós queremos que este mundo seja evangelizado com a mão daquele que está na obra e com o recurso daqueles que podem ajudar. Que o Senhor continue conosco, perdoando os nossos pecados e nos traz em paz e segurança às 17 horas aqui na tua casa, para recebermos instrução do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.